Isaías, capítulo de número 6, do versículo de número 1 até o 8, vamos até o 8. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos verão o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. É com essas palavras que Isaías inicia o capítulo de número 6, fazendo menção de um rei que se foi. Em segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 26, a gente lê a história de Uzias, que começou muito bem aos 16 anos de idade, sendo rei de Judá, mas depois seu coração se orgulha, e ele acaba sendo acometido por uma lepra, querendo fazer algo que Deus não tinha ordenado a ele fazer. Não competia ao rei queimar incenso, mas sim ao sacerdote. E ele quer fazer algo que Deus não tinha dado a ele para fazer, e ele acaba então sendo acometido de uma lepra, e ele falece. E exatamente nesse ano que essa visão acontece no templo, no santuário. Isaías vê os céus abertos, o trono de Deus, e ele começa a ter essa visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono. Em outras palavras, quando Isaías escreve: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele está querendo dizer: no ano em que morreu um rei aqui nessa terra, eu vi aquele que continua reinando pelo século dos séculos e para todo sempre. O verdadeiro rei do povo de Deus, o rei de Judá, o rei de Israel, o rei do povo de Deus. E não somente do povo de Deus, mas de todos aqueles quantos se achegam ao Senhor Jesus. O rei, o que tem todo o universo na palma das suas mãos, chama as estrelas pelo nome e é soberano. Está sentado no trono, Senhor de tudo e de todos, Senhor de toda a história, que controla tudo, controla todos. Isaías descreve então dizendo que vê assentado no trono o Senhor, e as suas abas, ou as abas das suas vestes enchiam o templo. Em outras versões, o séquito enchia, a ponta das vestes de Deus enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Ele via os serafins, tendo 6 asas, uma espécie angelical, uma espécie de anjos, que estava acima do trono de Deus, sobre o trono de Deus, voando, tendo 6 asas cada um deles, cobrindo a visão, cobrindo os pés, e com 2 voando. Cobrindo a visão, guardando um sinal de reverência e de santidade, cobrindo os pés, um sinal das obras e do caminho que escolheram, que é servir ao Senhor. E com 2 voavam, faziam aquilo que deveriam fazer, e guardavam ali o trono do Senhor. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus não é somente santo, Ele é santíssimo. Ele é santo, santo, e mais uma vez se diz santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. A palavra santo significa separado, porque Deus não compactua com o pecado, nem pode habitar no meio de pecado. Isaías teve a nítida visão disso, entendimento disso, quando teve os olhos abertos e viu o trono de Deus. Ele olha para o trono, ele olha para os serafins, ele ouve o que está sendo dito, a reverência, o temor e as palavras que saem dos lábios dos serafins, e ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido. Ai de mim que vou perecendo, em outras versões, porque os meus olhos viram o Senhor Deus, eles viram o Rei,
Em outras palavras, não tem como o ser humano contemplar Deus sem automaticamente ver quem Ele é também. O homem, ao mesmo tempo que vê um Deus soberano, santíssimo, perfeito, ele automaticamente analisa sua própria vida e diz: ai de mim. É impossível que se achegue às coisas santas e ao Senhor sem temor e sem reverência e sem dizer: ai de mim. Ai de mim. Quem se conhece, ou é no mínimo honesto com a sua própria vida, sabe que não há perfeição nenhuma em nós. E quando a gente olha para um Deus assim, e mais, para a boca dos serafins que produzem o louvor dizendo: santo, 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 nós olhamos para as nossas vidas, para a nossa boca, e muitas vezes vemos que o que procede da boca não é o que procede da boca dos serafins. E há um contraste, há um choque. Isaías tem esse choque, e quando ele olha para os serafins, olha para o perfeito louvor que está sendo elevado até o trono de Deus, olha para aquelas criaturas e para o próprio Deus, ele diz: ai de mim, porque eu estou perecendo. E ele diz o motivo: porque os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Ele sabe quem Ele é, e ele sabe quem Deus é. E ele sabe que diante de quem Deus é impossível não reconhecer o seu próprio pecado, sua própria imperfeição, e é impossível não reconhecer também a grandeza de Deus. E ele continua dizendo: estou perdido. No verso 5, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías tem um grande privilégio aqui, porque no Antigo Testamento nós temos que entender que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que nós vemos no Novo. Simbolismos, cerimoniais, rituais, tudo tem um significado apontando para Jesus, para a obra redentora, para aquilo que nós vemos aqui hoje. A grandeza do Evangelho transformando vidas, novo nascimento, para aquilo que nós estamos participando hoje, a mesa do Senhor diante de nós. Tudo isso, no Antigo Testamento nós víamos em sombra, hoje nós vemos em plena luz. Nós temos em plena luz. Então vem um dos serafins e você percebe que esse serafim não pega essa brasa do altar com a mão em si. Ele usa uma tenaz. O que é uma tenaz? É uma espécie de alicate com as extremidades muito grandes, compridas. E lá na ponta tem um gancho, onde se pega esse tipo de coisa. Quem trabalha com fundição usa muito tenaz. Uma pedra aqui, uma brasa viva, tirada do altar de Deus. É isso que o serafim usa para pegar essa brasa, uma tenaz. Ele não ousa tocar as mãos nessa tenaz. A Bíblia é fantástica, maravilhosa, principalmente nos seus detalhes. Ele poderia, sendo um ser angelical, e os anjos não têm pecado, são seres santos. Ele poderia pegar aquela brasa com as mãos, mas ele não ousa fazer isso, mesmo sendo um serafim. Mesmo sendo um serafim. Mesmo sendo de uma classe angelical maior, como os querubins, por exemplo. Ele não ousou pegar aquela brasa que foi tirada do altar. Ele pega com uma tenaz, uma espécie de alicate, e ele toca na boca de Isaías com aquela brasa. Por quê? Porque aqui há uma reverência enorme de um serafim por aquela brasa. Há um respeito enorme de um ser angelical por aquilo que é tirado do altar e que serve para tirar pecado de pecadores. O anjo não ousa tocar com a sua própria mão, mas ele usa uma tenaz. Eu vejo aqui o Evangelho sendo ministrado aos nossos corações em plena luz. Porque os anjos não conhecem pecado, não precisam se arrepender. E os anjos sabem que o Evangelho foi feito para alcançar o homem. É por isso que um serafim jamais tocaria naquela brasa com a própria mão. Ele sabe que não pertence a ele aquilo, pertence aos homens. O Evangelho é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E o serafim sabe daquilo, ele não ousa tocar com a própria mão, ele pega um alicate, ele pega uma tenaz para tocar Isaías. Como quem diz: não me pertence a ministração disso,
não me pertence o toque nisso. Isso é para perdoar pecadores. Isso é para os homens. Isso é para produzir arrependimento. Oh, camanda resou, ele beixou, ele berras. E ele pega com uma tenaz, com um alicate, e toca a boca de Isaías. Por que eu disse que grande é o privilégio de Isaías? Porque antigamente, com os sacrifícios do Antigo Testamento, os pecados eram encobertos. Mas aqui nós vemos o pecado de Isaías ser aniquilado, apagado, perdoado. O pecado de Isaías não é encoberto, o pecado de Isaías é extinguido aqui. É esse o termo usado. Não se diz os seus pecados foram encobertos, mas diz a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Iniquidade e pecado são duas palavras diferentes. Iniquidade tem a ver com aquilo que você tem ciência e certeza de que é uma lei, é um mandamento mesmo, e você ainda assim quebra. E o pecado tem a ver com errar o alvo, com aquilo que você tem de alvo de Deus para a sua vida. Você sabe que o seu alvo é a santidade e você ainda assim erra o alvo. Então a iniquidade tem a ver com mais uma questão mandamental, de leis e mandamentos, de preceitos a se observar, de coisas conscientes na sua transgressão. E aqui Deus diz, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Por conta do quê? De uma brasa que foi tirada do altar. E essa brasa tem nome. Chama-se Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Paulo, em Efésios, capítulo de número 3, vai chamar esse mistério, e vai desvendar esse mistério em Jesus. Ele vai dizer que há um mistério oculto, desde os tempos mais antigos, e ele começa a falar do mistério de aqueles que não faziam parte de Israel, ou da aliança do Antigo Testamento, agora ser inseridos numa nova aliança, que são os gentios. Ou seja, gentil todo aquele que não é israelita, ou judeu. Gentil somos nós, brasileiros aqui, somos uma espécie de povo gentil. E aqui Paulo está dizendo em Efésios capítulo 3, que foi aberta a porta da salvação também para os gentios. E antes se havia uma aliança acerca de um povo, agora essa aliança em Cristo é para todo aquele que crê. Seja judeu, seja gentil, seja grego, seja que povo for. E ele vai chamar isso de um mistério oculto em Deus. E esse mistério é revelado a nós. Esse mistério é reverenciado por esse serafim, que não ousa tocar essa brasa viva com as mãos, mas ele pega com uma tenaz, como que dizendo, isso não pertence a nós, é mistério de Deus com os homens. É salvação de Deus para os homens. Isso é para perdão de pecados, isso é para remissão de pecados, isso é para levantar gente que está caída, isso é para a salvação de todo aquele que nele crê. Oh, aleluia! Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe a diferença? A gente acabou de mencionar o Isaías que olha a grandeza de Deus e o trono de Deus e diz, ai de mim. Mas agora, diante desse toque, dessa brasa, dessa purificação, desse perdão, ele ouve a pergunta de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. Quando o evangelho de Jesus é pregado, essa brasa viva, que queima até os dias de hoje, é apresentada a todos nós. E ela produz automaticamente essas duas coisas. Ao mesmo tempo que eu olho, me vejo indigno, pecador e merecedor, e um Deus santíssimo, perfeito, soberano, todo-poderoso. Ao mesmo tempo que eu me vejo assim, eu vejo um sangue descendo, eu vejo uma cruz se levantando, eu vejo um Cristo amando o mundo, e eu vejo o perdão dos meus pecados, a ponto de dizer, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus, eu quero isso para mim. Então estou pronto a responder o que Deus me pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque eu fui purificado, eu fui perdoado. Há um chamado às nossas vidas para uma nova vida, para uma vida em santificação, para uma vida transformada, um novo nascimento, uma regeneração.
E sempre nós ouvimos, quando o evangelho é pregado, e alguém que ainda não se rendeu a Jesus, aqueles dizeres: mas eu não estou pronto, e ninguém está pronto. Todos somos indignos, todos somos pecadores, ninguém por si só pode se achegar a Deus. Mas essa brasa viva queima. Oh, cambaia sou e cantereme show alabas. E todo aquele que diz: ai de mim, porque vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O perdão de Deus vem, a graça de Deus vem, a renovação de Deus vem, a libertação de Deus vem, o amor de Deus é ministrado pelo Espírito Santo que está aqui essa noite em nosso meio. Aleluia, aleluia. E teve um momento na história em que Deus revela essa brasa viva a todo mundo. Não foi uma tenaz, não foi um alicate, mas foi uma cruz que pendurou essa brasa viva diante de tudo e de todos. Foi levantado da terra, e nele nós olhávamos, como diz Isaías, reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, amandeçou e canta lá, baixou ele. Aleluia. E aí Isaías diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. A sua alma ficaria satisfeita, porque ele olharia para nós hoje, veríamos todos reunidos em seu nome. Veria as almas que desceram as águas batismais. Veria um povo que se chama pelo nome de Deus, e a presença do Espírito Santo em nosso meio, e não somente em nosso meio, mas dentro de nós. Aleluia. E a brasa ardia, queimava, e o sangue descia. Estava lá, não imputando aos homens as suas transgressões, como Paulo disse, mas reconciliando consigo mesmo o mundo, olhando para aqueles que o feriram e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tendo sede e recebendo vinagre em vez de água, e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque por um instante a brasa foi tirada do altar para purificar pecador. Porque por um instante essa brasa de Isaías deixou o altar e foi ser tocado na boca de Isaías, na boca do Robertson, na sua boca, na boca de todos que creem. Para morrer na cruz do Calvário, mas para o terceiro dia arder como nunca antes. Porque ao nome de Jesus se dobra no céu, na terra e debaixo da terra todo joelho e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E diante de tudo isso, nós estamos prontos a dizer: Senhor, estou aqui. Me perdoa, me purifica, me faz nascer de novo, me dá uma nova vida. Porque o mistério de Deus foi revelado aos homens, e esse é Jesus Cristo. O sangue dele tem poder, o sangue dele sempre terá poder. Não olhe para o que dizem sobre o sangue, ou para como tratam o sangue de Jesus, porque o sangue dele ainda tem poder. Enquanto muitos pisam no sangue, nós estamos aqui diante de uma mesa, preparada para nós nos sentarmos com Ele, e Ele conosco. E esse sangue hoje ainda tem poder de renovar, de perdoar pecados, de curar as tuas enfermidades, de trazer libertação. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa brasa está aqui,
queimando em cada coração. E se você de repente nunca sentiu algo que está sentindo agora, saiba que não é tão somente palavras, mas é a palavra, e ela é viva, e a palavra de Deus está te tocando nesse momento. O Espírito Santo está comunicando a você nesse momento, há uma oportunidade de salvação e de perdão dos pecados. Ai de mim, quem é um pouco honesto sabe que não se pode chegar a Deus por conta própria. Ele é muito grande, Ele é todo poderoso, Ele é santíssimo. E nós somos isso, que hoje somos e amanhã não. Que a vida humana é comparada na Bíblia com uma erva do campo que amanhã passa, já não existe mais. Se Deus tira o sopro de vida, nós logo morremos. Mas há uma eternidade nos esperando. E o que nós fazemos hoje pode determinar onde vamos passar a eternidade amanhã. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Você que já foi tocado por essa brasa, agradeça. Você que ainda não foi, hoje há uma oportunidade para você. Hoje há uma oportunidade para você de dizer ao convite de Cristo: sim, eu aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Porque há perdão dos pecados, há salvação para você. Vamos orar nesse momento? Ó Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos por essa brasa viva tirada do altar. Morreu na cruz por nós, não presa a um alicate, uma tenaz, mas a cruz, a pregos, a espinhos. Pregado, Senhor, vertendo sangue, com o seu corpo, a sua carne rasgada, moída, para que todo aquele que crê no Senhor seja salvo, e não pereça, mas tenha vida eterna. Porque como disse João, a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, os que creem no seu santo nome. Ó Espírito Santo, a casa é tua, o povo é teu, a mensagem é tua, tudo é para o Senhor aqui. Renova o teu povo essa noite, cura essa noite, seja a alma, seja o corpo, seja onde for a enfermidade. Renova os teus filhos, renova a certeza do perdão. Satanás, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Toda acusação caia por terra, e toda ferramenta preparada contra o povo de Deus não prevalecerá, pois esta é a igreja de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós te louvamos, Senhor, e nós dizemos: eis-nos aqui, faz em nós o teu querer, Senhor. Salva essa noite, liberta essa noite, transforma, renova o teu povo, em nome de Jesus.